começando, sou Helder Monteiro, professor de raciocínio lógico de matemática. Estou aqui para fazer a correção da prova da PRF que aconteceu agora em 2019. A prova no geral eu achei bem mal feita, porque cobraram muitos itens no edital e quase nada caiu na prova. Bora para as primeiras questões aí. Uma unidade da PRF interceptou durante vários meses lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com a emissão de notas fiscais falsas. A sequência dos números das notas fiscais apreendidas, ordenadas pela data da interceptação, é a seguinte: é 25, 75, 50, assim vai. Tendo como referência a situação hipotética, julgue os itens. Beleza. Aí o item 21. O padrão apresentado pela referida sequência indica que os números podem corresponder na ordem em que aparecem as ordenadas de pontos do gráfico de uma função afim. Então, para quem não sabe o que é função afim é uma função do primeiro grau. É aquela que tem uma reta que pode ser crescente ou decrescente. Ele diz que a inclinação vai ser positiva. Isso aqui já está completamente errado logo de cara, porque para ter uma reta crescente, né, se for uma inclinação positiva, nosso gráfico teria que ter essa cara aqui, né, eixo Y, eixo X. E olha os valores que você tem: 25, aí sobe para 75, depois desce para 50, 150. Então você não tem uma função que vai crescendo. Ela cresce, decresce, cresce, decresce, então não tem a ver com função do primeiro grau. Então está completamente errado, só conceitual essa daí. Próximo. Se a n for o enésimo termo da sequência, em que o n é 1, 2, 3, assim vai, então para um n maior ou igual a 3, tem-se que esse an, né, um termo geral qualquer, vai ser igual a 2 vezes o an menos 2. Aí também não gostei dessa questão, porque poderia ter colocado uma questão de PA ou de PG aqui no meio, e colocou uma questão que ele inventou uma sequência, aí você tem que seguir o que ele inventou. Então, ó, a partir do n maior ou igual a 3. Então, se a gente fosse calcular o A3, então no lugar do n você coloca 3. Ele vai ser 2 vezes o A. Aí, ó, o número que eu escolhi aqui para n foi o 3. Então vai ser 3 menos 2, então 2 vezes o A1. Então, vou colocar aqui do lado. Quem é o A3 no caso? O A3 vai ser, eu tenho, né, o A1, o A2, A3, A4, A5 e assim vai. Então, o A3 seria 2 vezes o A1, que no meu caso aqui é 25, né, na sequência que ele me deu. E 2 vezes 25 dá 50, que realmente é o A3 que ele deu aqui pra gente. Agora, se eu fosse calcular o A4, só para ver se vai bater. O A4 seria 2 vezes, aí no lugar do n você coloca 4. 4 menos 2, então 2 vezes o A2. Colocando aqui pro lado. O A4 seria 2 vezes, quem é o A2? 75. E 2 vezes 75 dá 150. Eu vou calcular até o A5 só, para mostrar que vai dar certo. Vai ser 2 vezes, no lugar do n coloca 5. 5 menos 2, então 2 vezes o A3. Então nosso A5 vai ser 2 vezes, quem é o A3? 50. E 2 vezes 50 dá 100, que realmente é o A5. Então a partir daqui tá batendo, vai tudo bater, tá certo, é a 22. Beleza, seguindo para a próxima aí. A partir do padrão da sequência, infere-se que o 12º termo é o número 1600. Então ele já te deu a formulazinha como é que você calcula esse negócio. O AN vai ser igual a 2 vezes o AN menos 2. A gente até aproveita da questão que ele já tinha dado fórmula que é anterior. Aqui eu tenho o primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º. Então o próximo aqui é o 12º. Ele quer o 12º, né? O A12. Ele vai ser 2 vezes o 12 menos 2. Então 2 vezes o A10. Então vai ser 2 vezes, quem é o A10 aqui no caso? 1200. E 2 vezes 1200 vai dar 2.400 e não 1.600 que ele tinha falado. Então 23 está errado. Bom, bora para mais uma questão aqui da prova de vocês. Das figuras. Ele te deu aqui uma vista frontal e uma vista da esquerda. Aí o que ele quer saber é que se a figura fosse vista de cima, visão superior, quais seriam os possíveis desenhos que poderia representar. Então primeiro, eu fiz aqui só esse primeiro bloco aqui, né, com 3 cubos empilhados, justamente pela seguinte ideia aqui. Ó, essa parte que eu estou pintando aqui é como se fosse a nossa vista
da esquerda aqui da figura. Então, olhando aqui na esquerda, eu tenho 3 blocos empilhados. Beleza, agora deixa a gente ver aqui os próximos casos. Então, primeiro detalhe, se a gente fosse ver, né, a vista superior, esse pedaço aqui de vermelho é justamente esse ponto que eu estou vendo aqui de cima. Aí, ó, aqui não pode ter nada. Então, seguindo aqui, vou colocar só pontilhado, não pode ter absolutamente nada. E eu teria que ter uma outra figura nesse ponto aqui. Ou seja, estaria bem aqui no nosso desenho, né, na nossa configuração 3D. Então, eu vou subir uma figura aqui. E eu vou subir 2 bloquinhos. Eu já vou desenhar aqui e vou explicar por que eu estou subindo 2 bloquinhos. Beleza, então isso aqui que eu estou vendo aqui de cima, essa figura verde. E eu subi 2 bloquinhos para respeitar essa vista da esquerda, ó, porque eu tenho 3 blocos empilhados, depois 2 blocos que é justamente essa parte aqui verde da figura, para respeitar essa vista da esquerda. Beleza. E ainda seguindo, tem que ter uma outra figura bem aqui, que eu vou colocar de azul. Então, não pode ser seguindo aqui, vou deixar pontilhado, e a nossa figura tem que estar bem aqui assim, exatamente nesse ponto aqui. E aí, esse pedaço aqui de azul é justamente esse último bloquinho aqui da vista da esquerda. Beleza. E ainda deveria aparecer, vou colocar aqui de roxo, uma outra figura aqui. Aí eu vou colocar apenas um bloquinho isolado aqui nesse pedaço. Sem subir andar nem nada, né? Um único bloco aqui nesse pedaço aqui. Beleza. Então, ó, eu estou respeitando, eu fiz o desenho aqui da vista superior. Fiz exatamente isso que está aqui representado. Mas se você observar, tem um problema aqui, ó. Na vista da esquerda está tudo ok. Tem 3 blocos empilhados, 2 blocos empilhados. Aí um único bloco que eu vejo, como eu coloquei esse aqui na frente, agora eu só estou vendo ele, que é o que está bem aqui. Só que o problema é na vista frontal do nosso desenho, que é o que eu vou mostrar aqui agora. Ó, na vista frontal, eu tenho que ver 3 blocos. E o que eu vou ver na vista frontal é esse pedaço aqui, que ele está na frente desse, esse bloco aqui em cima dele e esse outro. Então eu vejo 3 blocos empilhados. E ainda, então, eu respeitei esse desenho. E ainda tem aqui um outro bloco separado, que seria esta vista aqui frontal. E ainda tem mais um aqui embaixo. Só que tem um que está sobrando. Esse pedaço aqui de cima ele está sobrando. Teria que ter mais um bloco aqui para a figura estar com essa configuração. Então não tem como representar a visão de cima sendo a figura 24. Ela está completamente errada. Então bora pensar nas outras configurações agora. Vou só deixar o bloco vermelho e o resto eu vou desenhar de acordo com as opções que a questão está dando aqui pra gente. Então beleza. Ó, então novamente, aqui seria a vista de cima desse único bloco vermelho que eu coloquei. E logo aqui abaixo eu tenho que ter um outro bloco, que é o que eu vou colocar de verde, agora seguindo exatamente ao que a ordem do jeito que estava aqui o vermelho. Eu vou subir aqui 2 bloquinhos verdes. Para respeitar, né, a visão da figura. Então, ó, aqui eu tenho 3 blocos empilhados, que é essa vista aqui da esquerda. Depois 2 blocos, que são esses verdes aqui, desse lado. E a vista de cima é justamente isso aqui, né, o vermelho e o verde visto de cima. Aí aqui, né, sem continuar para baixo, eu tenho que ir para o lado, tem que aparecer uma figura. Então eu vou colocar aqui de azul essa figura que tem que estar aqui do lado. Então deixa eu subir aqui de novo o nosso desenho. Só um bloquinho que eu subi aqui de azul. Beleza. Então é a figura que eu estou vendo aqui, né, de cima. Beleza. Ainda tem mais essa outra figura aqui que eu vou colocar de roxo, que está tipo separada aqui no nosso desenho. Então, ela é como se ela estivesse bem aqui assim. Deixar ela
assim, para ficar mais fácil de visualizar. Então esse é o próximo bloco que eu estou vendo aqui, né, no nosso desenho. Deixa eu até arrumar esse azul aqui, ficou mal feito. Beleza. Aí, ó, desse jeito eu estou respeitando tudo que a figura me sugeriu. Eu estou desenhando as visões aqui, né, o que a gente vê de cima, que é justamente essa configuração aqui da 25, tá exatamente desse jeito. Eu estou respeitando, ó, que eu estou vendo 3 figuras empilhadas de lado, depois 2 e depois uma, que essa outra azul aqui está escondida. Então estou respeitando essa escadinha aqui, que é a vista da esquerda. Beleza. Agora bora ver a vista frontal, se está sendo respeitado. Na vista frontal, o que a gente vai ver, né, da figura chapada é um bloquinho aqui, que é esse bloco. Depois um outro aqui do lado, que é esse daqui. Depois 3 blocos empilhados. Então eu vou ver esses dois aqui e o último vermelho. Então tá batendo aqui com a vista frontal. Deu para desenhar a figura 25 e bateu com tanto a vista frontal quanto a vista da esquerda. Então é uma possibilidade de desenho, é possível criar isso daí. Beleza, agora bora para o último caso, para a última questão aqui desse estilo. Deixa eu apagar essas duas últimas aqui que eu fiz, para ver se vai respeitar tudo e se tem como fazer o desenho. Então agora dessa outra visão aqui. O bloco vermelho visto de cima já está aqui. O bloco verde é o mesmo, está no mesmo desenho, justamente aqui para baixo. Está sendo aqui, né, visto de cima. Beleza. E agora eu tenho que deixar um espaço vazio aqui nesse ponto, que seria justamente essa continuação aqui, tem que ser vazio, não pode ter nada. E eu teria uma outra figura bem aqui, que é justamente esse ponto aqui agora, que eu vou desenhar. Eu vou fazer só um único bloquinho subindo. Tá meio desproporcional, mas é só a ideia que eu quero representar. Ó, de cara você já vê que eu estou respeitando esse desenho aqui da vista da esquerda. Eu tenho 3 blocos empilhados, que são os vermelhos, 2 aqui que são os verdes e um que é esse pedacinho azul que eu estou vendo aqui. Beleza. E a vista de cima, né, eu já fiz o bloco vermelho, já fiz o bloco verde, vista de cima, agora fiz o bloco azul, vista de cima. Só que ainda tem que ter um exatamente ao lado dele aqui, que eu vou colocar de roxo, para diferenciar. Então, seguindo para cá. O nosso bloco. Beleza. Então aqui seria a vista de cima dele. Então ó, eu fiz exatamente o desenho aqui da figura 26. Agora vamos ver se bateu com as visões que ele tinha dado. A vista da esquerda a gente já viu que estava tudo certo. Ó. Na esquerda tem justamente os 3 blocos empilhados, 2 blocos empilhados, depois um único bloco, que é o que eu vou ver aqui. Agora bora ver na vista frontal. Na vista frontal tem que ter 3 bloquinhos aqui embaixo, que é justamente isso aqui que eu vou ver, né? Os 3 chapados, isso que eu estou pintando aqui. Beleza, então já vi os 3 aqui embaixo. E ainda tem que ter mais 2 aqui para cima. Então é justamente esse verde que eu vou ver e mais esse pedaço vermelho. Então tem como representar a vista frontal e a vista da esquerda e ainda criar esse desenho aqui que a figura sugeriu, a 26. A 26 é uma questão certa. Eu achei essa questão muito ruim, muito mal feita, sem avaliar nada, só para perder tempo mesmo. Para avaliar a resposta dos motoristas de uma campanha educativa promovida pela PRF, foi proposta uma função aí que ele te deu, né, igual a 350 mais 150 elevado a menos x, em que modela a quantidade de acidentes de trânsito com as vítimas fatais ocorridas em cada ano. Nessa função, x tem que ser maior ou igual a zero e indica o número de anos decorridos após o início da campanha. Com referência à situação, eu digo os itens que se seguem. De acordo com o modelo, no final do primeiro ano, ou seja, o seu x aqui tem que ser igual a 1 de campanha, apesar do decréscimo com relação ao ano anterior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Então, bora pegar a função que ele deu. Então, função de x, no lugar do x, a gente coloca um ano. Vai ser 350 mais 150. Eu aqui já vou fazer a substituição. Esse ezinho aqui, ele corresponde a 2, colocar o aproximado 71.
Então eu tenho 2,71 elevado a menos x, ou seja, elevado a menos 1. Então, só organizando isso aqui, a gente vai ter 350 mais 150. Aí quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, para o expoente virar positivo, você inverte a fração. Aqui é 2,71 dividido por 1, aí fica 1 sobre 2,71. Isso aqui tudo elevado a 1, que vai dar esse próprio resultado. Então, colocando aqui para frente, tenho função de 1 é igual a 350 mais, aí aqui eu teria que fazer, né, 150 dividido por 2,71. Então isso aqui vai dar aproximadamente 55,35, tá lá. Aí, para matar a questão, você faz isso aqui, né, mais 350, vai dar 405 e uns quebradinhos. Deixar só até aqui mesmo por enquanto, aproximadamente. Então, ó, realmente passou dos 400, tá certo? É a 27. E a última, segundo o modelo apresentado, após 10 anos de campanha educativa, haverá em cada um dos anos seguintes, ou seja, do 11 para frente, menos de 300 acidentes com vítimas fatais. Então, em cada um dos anos seguintes, eu vou colocar o A11 aqui, o A11 não, né? O X, né, como se fosse o 11, no 11º ano, só para você ver que não vai dar certo essa questão aqui. Então, se eu fosse calcular a função de 11, eu teria 350 mais 150 vezes o Ezinho aqui, eu já falei que é 2,71 aproximadamente, elevado a menos x, que agora é menos 11. Aí fazendo aquele esquema de novo para assumir com o expoente negativo, eu tenho 350 mais 150, aí vai ficar 1 sobre 2,71, isso aqui tudo elevado a 11. Aí o expoente fica positivo. Fazendo a continha aqui para encerrar a questão, então aqui é a função de 11, 350 mais, aí eu teria 150, aí 1 elevado a 11 dá 1 mesmo, então isso aqui tudo dividido por, vou colocar do jeito que estava aqui mesmo, 2,71 elevado a 11, lá na hora tu não vai ter calculadora, aí você tem que ser mala, pensa aqui comigo, aqui eu tenho 2,71 elevado a 11, se fosse só o número 2, 2 elevado a 10, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 1024. 2 elevado a 11 vai dar 2048. Então, ao invés de colocar 2,71, eu vou deixar aproximado assim para 2. Então, ficaria função de 11 seria 350 mais 150. Isso aqui tudo ainda dividido por 2048. Então, ó, pensa aqui comigo, é 2,71. Se 2 elevado a 11 deu 2048, 2,71 vai dar um resultado maior aqui na parte de baixo. Mas por enquanto só vou deixar desse jeito aqui mesmo. Então, a função de 11 seria 350. Agora eu vou fazer, né, 150 dividido, deixa eu fazer aqui a conta porque vai dar um valor aproximado, 2,48. Só esse pedacinho aqui vai dar 0,07, né, aproximadamente. Ou seja, o resultado final vai ser 350 mais 0,07, que vai dar 350,07. Então pensa aqui comigo que eu falei. Se aqui o 2 elevado a 11 deu 2,48, 2 elevado a 71, 2,71 elevado a 11 vai dar um número maior ainda, e o resultado da divisão vai ser menor. Ou seja, isso aqui cada vez vai se aproximando mais a zero. Beleza. Se isso aqui chegar bem próximo de zero, de qualquer jeito você vai ter o 350 lá na frente, que vai estar somando com esse resultado, que na pior das hipóteses vai chegar muito perto de zero. Então, na pior das possibilidades, o menor valor que você vai encontrar é 350, porque ele é um valor que não varia de acordo com o x, e esse resultado não tem como ser negativo. Então, não tem como ser menos do que 300 acidentes, que era o que a questão tinha falado. A questão estava errada. Bom, então essa foi a correção aí da prova da PRF. Se te ajudou em alguma coisa aí, deixa seu gostei, passa aí para seus amigos que fizeram a prova também.
Como eu tinha falado, achei a prova muito mal feita por causa do edital em si. No edital veio cobrando muita coisa e não foi cobrado nada aqui na prova. Tinha análise combinatória, não foi cobrado. Conjunto, não foi cobrado. Probabilidade, não foi cobrado. PA, PG também não foi cobrado. Regra de 3, simples e composta. Razão, proporção, divisão proporcional, nada disso foi cobrado. A parte geral de estatística, de média, moda, mediana, nada. Então, no geral, foi, né, duas questõezinhas aqui da função exponencial aqui, que não tinha muito o que fazer. A única coisa que você teria que saber é que esse Ezinho é 2,71 aproximadamente. Teve as 3 da figura, que eu achei muito mal feita para uma prova dessa, para ficar perdendo tempo numa questão que não avalia tanto conhecimento. E ainda as primeiras de sequência, que nem era PA, poderia até ter sido para aproveitar alguma coisa, mas enfim, no geral é isso. Bons estudos para vocês e até mais.